Bom dia a todos, alunos da Faculdades Integradas Silvio Souza, professor Mário aqui, mais uma vez, na sequência das nossas aulas, para a compreensão do período em estudo, o nosso século XIX, e a revisão das características historicistas que vieram fazendo parte de todo o modelo e que esse modelo acaba servindo de exemplo para a nova arquitetura, a arquitetura do período dos neos. E hoje, nessa sequência, nós vamos fazer uma revisão, então, da arquitetura que aconteceu no período histórico conhecido como Idade Média, um período onde o movimento artístico-cultural começa a se expandir muito na Europa, com algumas restrições, é claro, mas com o avanço tecnológico muito fundamentado, e isso vai acabar ocorrendo principalmente não por uma ruptura de tempo, mas sim por uma questão da queda do Império Romano. Mas nesse período, a princípio, o avanço do início, o antecedente que nós vamos ter aí, vai ocorrer com a participação ativa de um período considerado como paleocristão ou bizantino, o período onde a arquitetura se transforma nessa qualidade de basílica, a estrutura basilical, mas a sua referência desse período vai ser Roma. Então Roma vai deixar um legado para esse avanço de momento, onde nós vamos ter ali, então, com a ajuda do imperador Carlos Magno, que vai legalizar o cristianismo, que até então o cristianismo era muito perseguido pelos imperadores, soldados romanos, enfim. O período da Roma está se estendendo aí, até o século I depois de Cristo. E nessa sequência, então, teremos o início do cristianismo, e ainda dentro dessa qualidade de território, ainda sem um mapeamento muito claro do que seria as localidades, mas começando a se formar, até porque logo depois nós vamos ter, no avanço disso tudo, hoje eu vou até tentar resumir o máximo, fazer o paleocristão bizantino como antecedente desse período da Idade Média, porque nós vamos inserir já na Idade Média, então, as duas arquiteturas que foram, tiveram ali os seus momentos de muita importância para a história da arte, e principalmente para a arquitetura. E nela nós teremos, então, o que vamos chamar de românico e gótico. O românico em si, como o próprio nome sugere, vem de uma grande influência romana, e por isso leva esse nome de arte ou arquitetura românica, e logo em seguida o ápice, que vai ser o gótico. O cristianismo, nós vamos estar aí envolvidos entre o século IV até o século XI aproximadamente, chamado de cristão bizantino. Ele tem como sua característica de evolução a basílica, templo muito próximo ao templo clássico romano. Ainda mantém-se as qualidades a questão formal, o telhado simples com duas águas, a parte interna como se fosse uma grande basílica,
O uso talvez ele começa a se alterar, porque ali passa a ser realmente um local para professar a fé, né? O uso do ritual cristão, nesse caso, né? Algumas outras características vão entrar também no panorama nesse período, e serão as martírias, né? Lugares onde se encontravam, né? Na época, né, considerado como os santos, né, estavam ali naquela localidade, ou possivelmente poderiam ter sido mortos ou enterrados naqueles lugares, né? Então, muitas das vezes eram edificados monumentos para essa finalidade de preservar a memória daquela pessoa que se tornou santo, enfim. E com isso, esse elemento ele vai ser um monumento, né? Com uma característica não de igreja, mas sim de um espaço, né? Onde as pessoas vão também devotar a sua fé. Teremos também os batistérios, onde seriam anexos, né? Muitas das vezes não seriam dentro das basílicas, mas seria uma arquitetura formada, edificada apenas para o ritual do batismo, chamado de batistério. E os mausoléus, que nesse caso já ali para uma sociedade que tivesse, né, uma situação mais elevada e também dentro da qualidade social, os próprios bispos, padres, enfim, né, papas, né, da época, então eram enterrados, né, ou se fazia o enterramento dentro desses lugares que hoje nós podemos comparar aí com os nossos cemitérios, quando temos, né, dentro até do cemitério aqueles lugares, alguns chamados de carneiros, ou outros realmente edificados como um pequeno prédio, né? Então isso seria os mausoléus. Bem, a evolução disso tudo vai chegar na arquitetura românica, que a arquitetura românica já vai ter uma condição, né, plástica bem definida. Além disso, a aplicação de elementos, principalmente esses elementos dados como enriquecimento, né? Ou seja, o uso de materiais e de parte principalmente decorativa interna, sempre muito bem trabalhada, com elementos decorativos, né? Então, assim, uma certa saturação ali de desenhos e pinturas, esculturas, né? Gravuras em alto-relevos. Então, os prédios começam a receber, realmente essa arquitetura religiosa começa a receber, né, na arquitetura românica essa qualidade. Porém, na Idade Média é um período ainda de muitas lutas, né? O românico ele vai não só ser uma arquitetura que vai estar voltada somente para a arquitetura religiosa, mas também para os grandes castelos medievais, né? Então os castelos vão estar também nessa transição da arquitetura civil, nesse caso, né? E também no cotidiano ali daquela comuna. Então as casas também vão receber essa identificação, né? Essa qualidade de construção, esse tipo, né? Uma arquitetura muito baseada na arquitetura lítica, né? Ou seja, arquitetura baseada na pedra ainda, feita em pedra. E a questão da arquitetura românica, que vai ser uma arquitetura pesada, né? O românico ele é muito fácil de se identificar. E com isso nós teremos, né, alguns elementos que vão ser possíveis, né, e são claros na identificação. Então, por exemplo, um exemplo que eu costumo usar muito é o caso de uma viagem, né, para a Europa. Então, é muito comum, por exemplo, o guia turístico ele pode limitar muito bem isso, por talvez não ser um especialista na área, então ele pode definir muito bem uma arquitetura românica da gótica,
caracterizando como uma arquitetura medieval. Muito bem, até aí está dentro do correto, porém nós temos uma relação, né, gráfica, iconográfica, plástica, nisso tudo que vai trazer, né, na nossa ótica como especialistas, né, ela vai nos dar uma possibilidade de fazer um processo comparativo entre uma e outra. A arquitetura românica, ela então está ali no século IV até o século XI, e o ápice, né, dessa arquitetura da Idade Média, o pós-românico, vai passar a ser o gótico, onde o gótico ele vai estar entre o século XII até o século XIII. A diferença básica, né, e que eu gostaria que ficasse muito marcante para essa nossa videoaula de hoje, e que no material que eu vou passar vocês vão ver muitos exemplares, né, dessa arquitetura, as grandes obras, né, tanto românica como gótica, e muitas consideradas como paleocristã, né? Mas a grande diferença entre uma e outra, e que isso fique bem marcado, porque o nosso futuro, né, no caso, no entendimento, né, do período dos neos, ou seja, se você for classificar uma arquitetura, e aí eu chamo a atenção para vocês nesse momento da nossa aula, se nós formos classificar uma arquitetura dada como neorromânica ou dada como neogótica, onde estaria a diferença, né, dessas duas, dessa tipologia, dos tipos, né? E isso se dá porque hoje você pode, por exemplo, construir, né, depois do século XIX, você pode construir uma igreja e ela precisa ter uma cara de igreja, ou seja, a questão da vestimenta, né? Eu preciso demonstrar, olha, eu sou uma igreja. E por isso, no século XIX, né, no período dos neos, não só o neoclássico, mas o neorromânico e o neogótico acabam sendo ali fonte, né, de inspiração para a construção das novas igrejas. E essas novas igrejas então vão receber, claro, com materiais diferentes, estruturas diferentes, né, mas receberão ali aquela qualidade plástica, o que vai se remeter ao historicismo. E com isso ela vai passar a ser caracterizada como neorromânica ou como neogótica. A diferença entre uma e outra, nessa questão entre o românico e o gótico, o que chama muita atenção, né, são exatamente os arcos. Então, como eu havia comentado no início, né, o românico ele se remete a um exemplo, né, muito próximo a Roma. Então, Roma utilizou muitos arcos, mas os arcos plenos, né, aquele arco de volta perfeita. A diferença que vai ocorrer entre o românico e o gótico, né, no princípio haverá uma transição, então nós vamos ver muitos arcos plenos também no início do gótico, mas a característica e a diferença estruturante vai ser no arco ogival. Então o gótico vai passar a ter mais o arco em termos de ogiva, ou seja, o arco apontado, né? É um arco que vai fazer um desenho muito mais apontado, diferente do arco pleno, né? Aquele arco que faz a volta perfeita, o arco romano, como queiram, né? Então o arco vai ser uma das qualidades visuais, né? E que é muito fácil para que possamos saber separar. Em uma viagem, por exemplo, você chega na Europa, você pode identificar claramente, você sendo um especialista, não um arquiteto, você pode identificar claramente aonde está essa diferença, o que é gótico e o que é românico. E o arco ele vai ser na portada principal, por exemplo, nas janelas, né? Outra questão também é que o românico ele acaba sendo uma igreja muito mais atarracada.
e o gótico ele cresce, né? O gótico ele acaba sendo uma igreja com uma escala monumental muito grande. Então é outra característica também fácil de você identificar. Quase sempre o gótico vai ser uma igreja com poucas aberturas, ou seja, pouca iluminação. O românico, desculpa, vai ser com poucas aberturas, né? Pouca iluminação. E o gótico você vai ter essa iluminação intensa dentro das igrejas, até porque o gótico começa a interagir com os grandes vitrais, né? O que não ocorre na arquitetura românica. A arquitetura românica tem poucas aberturas, né? E o gótico não, o gótico ele acaba culminando aí nessa qualidade do uso dos vitrais, né? Ou seja, pequenos pedacinhos de vidros formando vários desenhos e os vitrais enormes, né? Que vão estar fazendo parte dessa nova arquitetura, né? Ou dessa transição aí entre o românico e o gótico. Então, elementos que são característicos do românico. O românico basicamente é feito com arcos plenos, o arco de volta perfeita, e quase sempre uma arquitetura pesada e atarracada. O gótico, diferente do românico, ele vai ter os seus arcos apontados, sua estrutura interna vai ser em ogiva, né? Ou seja, em características de abóbadas, né? Ou cúpulas, né? Em abóbada. E os seus arcos serão arcos apontados. E também o uso dos grandes vitrais, né? Com isso a grande iluminação interna nas catedrais góticas. Além disso, a sua escala monumental vai ser uma escala consideravelmente visível em relação ao românico. Muito bem, pessoal, fica aqui a nossa videoaula, né? Sobre essa comparação do período medieval. A nossa próxima aula vai ser o resumo sobre ainda a sequência da Idade Média, mas um período muito importante porque já é quase a chegada, né, do período do nosso assunto, que é o neoclassicismo, mas nessa transição ainda teremos um antecedente, que é o Renascimento. O Renascimento ele teve ali a sua grande importância, né, para que se chegasse então aos avanços, né, de todo um pensamento, principalmente o que nós conhecemos hoje, devemos muito ao Renascimento, que canonizou tudo isso, né, colocou isso tudo documentado a partir de escritos, principalmente de um deles do Romano Vitrúvio, entre outros, onde o Renascimento vai fazer essa grande biblioteca, né? Ou seja, vai deixar esse legado descritivo para a sociedade, ok? Pessoal, um bom final de semana para todos. Eu estou gravando essa aula hoje para vocês aqui no dia 22, né? E a aula pertencente ao dia 24 desta semana. Então amanhã teremos um feriado, que vocês tenham um bom feriado. E que na sexta-feira podemos tentar programar uma webconferência, ok? Estou disponível, tá? E no horário de nossa aula podemos também ter o nosso bate-papo. Então segue a videoaula de hoje. Um grande abraço a todos, tá? Até a próxima aula.